Marcelo Lorizar por Marcelo Lorizar. Ai, ai. Quantos anos, Marcelo, que você está pintando e quantos anos você tem? Eu tenho 55 anos e, em realidade, eu estou pintando há 21 anos. 21 anos? Sim. O sea, eu comecei a pintar em 98 quando cheguei ao Brasil. Eu já tinha feito algumas coisas pela Faculdade de Arquitetura, mas não com a intenção de estar na arte. E sim porque aquilo me gostava e muito. Foi a arquitetura que te trouxe para a arte? Não, em realidade eu desenho desde criança. Desde que eu assim me lembro de fazer notas, de criar mapas. E na escola eu ganho mais ou menos com 12, 13 anos uma lapicera Nankin da Rotring. Não me lembro se era 2 milímetros, 4 milímetros. E a partir dali começo a fazer uns desenhos muito dark, bem preto. Para a preocupação da minha mãe, porque ela veia que era todo branco e preto, branco e preto. E comecei a fazer uns desenhos em tamanho de folha A4, que era o tamanho das pastas da escola. E todos os alunos da escola me pediam um desenho, porque eu fazia uma coisa muito maluca, pero com os nomes dos companheiros da escola. E aí eles colavam aquele desenho, botavam aquele contact transparente, que seria como impermeabilização para eles. E olha, a maioria da escola tinha um desenho de Marcelo. E aí começou assim, meu gosto pela arte. Mas fundamentalmente, quando eu tinha uns 9 anos, a escola leva todo mundo ao ateliê de um grande maestro de pintura e desenho argentino, que é Quinquela Martín, Benito Quinquela Martín, no barrio de La Boca. E ele é um cara que retrata a história de La Boca, com seus barcos, com seus trabalhadores. Na época que o porto de La Boca, el Riachuelo, funcionava como porto, ¿no? Depois, por uma questão de meio ambiente e de muita coisa, de muito lixo, através das décadas, aquilo lá foi interditado, ¿no? E ficou como um passeio turístico, que é o conhecido Caminito, e um lugar muito colorido. E um lugar muito colorido, para mim, a essa idade, para uma cidade cinzenta. Porque eu chego a Buenos Aires com 7 anos, mas chego em um lugar muito semelhante a Santa Catarina. Ao ponto que quando eu cheguei aqui a Balneário Camboriú, isto me trouxe muita lembrança da minha infância. Eu me criei em Posadas, nasci na cidade de Posadas, que é a capital do estado de Misiones. E lá tem terra vermelha, passei minha infância pulando árvores no telhado, comendo manga, guayaba, néspero, e a vegetação era bem semelhante, ao ponto que meus pais, no começo da vida deles, quando eles se casaram, meu pai era visitador médico, mas junto com a mãe tinham um viveiro, e ali que me criei, com plantas que chegavam de Brasil. Tem uma história muito engraçada, que eu ganhei uma surra, mas para mim foi muito divertido. As plantas chegavam de Brasil com uns cartazes, que eram as sacolinhas plásticas com a semente que ia crescer a planta depois, mas tinham um cartazinho. E cada cartaz tinha um nome que significava planta. E eu tive a boa ideia de misturar todos os cartazes e achei, uau, achei o máximo. Eram, sei lá, 500, 600 daquilo lá, não? Aí passou o tempo, chegaram os clientes, pediam a bromélia e minha mãe llegava a outra coisa. E alguma coisa que não tem a ver isso aqui. Aí meu pai bravo disse, pô, isso é brasileiro, enganaram a gente. Mas eu aprontava muito, de criança, e meu pai logo percebeu. Disse, pá, Marcelo, vem cá. Você por acaso brincou com aqueles cartazinhos lá das plantas? Não, eu nada. Sim, já era. E foi isso, quando eu cheguei aqui a Balneário Camboriú, o clima, o ar, as plantas, a terra vermelha, ela me lembrou muito a minha infância.
E se a gente olhar no mapa, se a latitud de Santa Catarina como estado de Misiones está ali. Então, assim, chegar a Buenos Aires foi um divisor de água, foi um trauma emocional muito grande para mim. Ao ponto que uma vez me perdi na rua, na Avenida Santa Fe, que naquela época era uma espécie de shopping. Os shoppings não existiam, né? Os shoppings chegam em Buenos Aires na década de 80. O primeiro shopping se inaugura em 81, 82. Então, a Avenida Santa Fe era a avenida do comércio, né? E era muita gente, sábado de manhã, e eu solto a mão de minha mãe e me perdo entre as pessoas. Aí me encontro em uma esquina com um policial que estava segurando minha mão e todo mundo indicando a criança perdida. Mas Buenos Aires era uma cidade muito cinzenta, sem cores para mim. Não tinha maravilha que tem a natureza. Por lo menos era isso que eu estava vendo naquele momento. E eu reflito isso na minha arte muitos anos depois. O sea, há toda uma série de desenhos que não são poucos, que são janelas, portas, prédios, ruas, sendas pedonais, señaleras, porque essa era a minha paisagem. Era ônibus indo daqui para lá, e isso aí. E como é que tu vem traduzindo e traduziu, de certa maneira, essa cidade cinza, esses elementos urbanos e não naturais para dentro de uma arte colorida, uma arte lúdica que tu tem? Como é que tu consegue ver algum reflexo disso dentro do teu trabalho hoje? Sim, em realidade foi uma mudança. Foi uma mudança gradual, não? Ou seja, os desenhos de preto e branco eles sumiram, se perderam. Chegou a faculdade de arquitetura e chegou o desenho técnico, que me encantava. Uma das matérias que mais gostei na faculdade foi matemáticas, geometria analítica do espaço e aqueles desenhos técnicos que a gente precisava muita, vale a redundância, precisava muita precisão naquilo que a gente estava fazendo. Não era a época do computador de hoje, era prancheta mesmo. Eram horas, a vezes eram horas para fazer um trabalho. Chegavas ao professor e havia uma linha ou um ponto e era refazer tudo aquilo. Mas foi um exercício, até vou dizer, de paciência também, porque era estar várias horas aí, várias madrugadas desenhando. Então, aquilo lá foi um abre aspas e um fecha aspas, até viajar, estar na Europa no final da década de 80 e começo de 90, estando em Paris e depois dirigindo a outros locais. E aí sim conhecer a arte dos grandes maestros, e aí veio o color. Até então eu não me lembro só de ter feito algumas coisas. Teve uma viagem a Nova York também que vi uma obra no Museu Metropolitano de Artes e que me marcou muito também, de Jasper Johns. E aí também veio o color. E o color começa, em realidade, quando eu chego ao Brasil. O Brasil para mim é um país colorido, que nem o México. Muito colorido, aliás. E aí nasce o color, ou seja, aí aparece a linha, ou continua a linha, só que a linha ela se faz mais orgânica. Há um quiebre em minha trajetória como desenhista. E a cor começa a aparecer como manchas e continua até hoje. Engraçado que tu falou na questão da arquitetura, né, do ponto e da linha, e isso está dentro do teu próprio livro, assim, sim, né? sim, a linha, sim. o ponto. E querendo ou não, por mais que seja orgânica, a tua obra ela é precisa, né? Ela traz bastante dessa simplicidade formal, mas ela é complexa ao mesmo tempo.
quando que tu encontrou, ou quando que tu olhou, ou quando que alguém identificou que o teu trabalho já tinha um estilo próprio, assim, que era, esse trabalho é do Marcelo? Isso acontece acá, isso acontece em Balneário Camboriú. E são muitos anos de rabiscar folhas. E está acontecendo. Eu sempre deixo uma... Para mim, o mais maravilhoso de um artista é uma folha em branco. Isso, a obra que você ainda não fez. Então, dizer que tem um estilo, isso eu acredito que vai ser lá no final. Porque a gente está se reinventando sempre. Claro que tem uma característica. Mas uma pessoa que me marcou muito dentro da arte, aliás, teve 3 maestros en realidad. O primeiro foi Carlos Páez Vilaró, que conheci quando tinha 23 anos, pessoalmente, mas eu já conhecia a obra dele desde os 10, porque meus pais tinham 2 serigrafias que tinham comprado em um leilão em Buenos Aires e colocaram eles na parede da sala de jantar da casa da família de meus pais. E aquelas obras me chamavam muita atenção. Desde os 10 anos, lá com 23, eu fui conhecer ele pessoalmente em uma regata de Windsor que fazemos com um companheiro da faculdade de arquitetura e dissemos, o que a gente vai fazer esse verão para ganhar um dinheiro, para fazer alguma coisa? E inventamos de fazer aquela regata em Punta del Este e precisávamos uma casa para fazer a premiação, ou um local, e, bom, não tinha outro que não fosse ele aí. Conheci uma pessoa extraordinária e, bueno, mantive uma relação de amizade até ele falecer em 2015. Mas, além do mais, a gente ganhou uma relação muito estreita com ele, com a família, a ponto que Carlos passa alguns natais, alguns ano novo com a gente. Então foi assim, foi um conhecer algo mais, muito além do Carlos artista. Ele me chamava Marcelito e tínhamos 40 anos de diferença, por exemplo, filho, seria um filho para ele, sim, com certeza. E uma pessoa assim extraordinária, muito positiva, muito além de sua época, um homem muito grato, muito versátil, era uma poesia escutar a vida dele, era uma coisa muito linda estar, simplesmente estar na presença de Carlos, era uma pessoa extraordinária. Uruguaio, e teve outro uruguaio que também marcou minha vida, que é Hermenegildo Sábat, que ele seguiu seu caminho aí pelo universo ano retrasado. E Hermenegildo Sábat, ele dá uma impronta na minha arte e na minha expressão que se transforma em orgânico. Aí eu sinto que a faculdade de arquitetura e o desenho técnico saem de minha vida e aparece o artista. Aí aparece, tanto assim que eu troco a minha assinatura. A minha assinatura na faculdade eram linhas rectas, pareciam, queriam ser prédios, casas, sei lá o quê. E com Hermenegildo Sábat eu modifico a firma que tenho até hoje, isso foi em 91. E minha assinatura começa a ser algo mais orgânico porque a arte de Hermenegildo é uma coisa muito maravilhosa. Para mim, dos grandes maestros da ilustração que o século passado nos deu, e tive a boa sorte de tomar aulas de desenho com ele. Se a gente for falar em profissões convencionais e qualquer tipo de coisa assim, tu sempre foi artista, Marcelo? Desde que tu te entende por gente? Sim. Além de ser artista, eu tenho que reconhecer assim, meus pais são da área de comércio. Minha mãe é professora de matemáticas, meu pai é um advogado que não terminou a carreira, mas foi para o comércio, porque um cara com uma facilidade para vender muito grande. Mas eles sempre foram pessoas muito criativas. Eles trabalhavam na área de turismo e eles criavam. Eu acompanhei minha vida também com aspectos de criatividade deles nos pacotes de turismo, em ver novos horizontes. Mas a mim
sempre me chamou a atenção o desenho, a arte, a poesia, a escrita. Pero isso também estava em meus pais. Eram pessoas que gostavam de ler. Minha mãe era uma pessoa que gostava muito de arte, gostava de comprar bom arte. Tinha amigos artistas também. Então, o contacto com a arte, que posso falar desde o ponto de vista de meus pais ou de minha família, que sou o primeiro, em realidade, artista na família. Estou abrindo caminho para que outros consigam seguir essa senda maravilhosa. São eles, ou seja, que de alguma maneira a arte estava muito presente na vida deles. Eram pessoas que incentivavam a gente a ler, a ir no cinema, a ir a um teatro. Tive a boa sorte de ir ao Teatro Colón porque morava a uma rua e pouco do teatro. Então, todas as segundas-feiras no Teatro Colón tem uma função gratuita onde a Filarmônica ou outros eventos do teatro funcionam para o povo, em realidade. Então, essa boa sorte que uma cidade cosmopolita, grande como Buenos Aires, dá para a gente. Marcelo, e quando o Marcelo falou assim, não, eu vou ser artista, vou viver de arte, e qual foi a sensação e quando foi, aonde foi a tua primeira venda de algum quadro ou de algum produto que você confeccionou com a sua maestria? A minha arte, ela... Uau, que pergunta. Ela começa em 98. Eu acredito que eu vendo minha primeira obra um ano depois. Quem compra essa obra é meu pai. Quem compra essa obra é meu pai. Ele me paga muito bem, vou dizer. Ele compra essa obra por R$250, se não me engano, nessa época. Era um bom dinheiro. Mas nunca vi a arte como uma... eu tento viver a arte como a arte em si, como uma mensagem. O que mais me preocupa de ser artista é qual é a mensagem que eu estou passando, o que eu estou deixando. Se a conta do banco está vazia ou está milionária, isso aí me parece que é uma consequência do amor, do carinho, da sinceridade, da honestidade que você coloca naquilo que você está fazendo. E isso é uma coisa totalmente passageira também, não? Também a arte, ou seja, tem obras ali que sumiram, que se perderam, que tem obras que gostei, tem obras que não gostei, tem desenhos que eu olho e digo, uau, que mal que eu desenhava. Isso também acontece, e isso é um pouco o processo de auto-aperfeiçoamento que tem um artista, não? E a gente estava olhando agora há pouco tuas obras, abrindo ali coisa de 15 anos atrás. O que tu sente desse amadurecimento? Quais foram as grandes transformações que aconteceram na tua vida desde que você começou como artista, né? E que você se intitula e que você tem a primeira obra vendida, até o momento de agora, assim, os grandes saltos, os grandes marcos assim na vida do Marcelo como artista. Então, assim, meu primeiro salto é em 2017, quando eu faço minha primeira exposição aqui na Fundação de Cultura de Balneário Camboriú, que é uma série de pinturas que já estavam realizadas desde 2005, que são mais ou menos os papéis que a gente estava vendo há pouco. Uma série de desenhos que também já estavam, que não fazem parte do livro, mas sim da primeira mostra que eu fiz, e umas telas de pintura que eu pinto especialmente para essa primeira expo em 2007. Então veja bem que não é muito tempo de exposição. Eu lembro um diálogo com Horácio Politi, que é o terceiro maestro que eu tenho de pintura e desenho aqui em Balneário, que é um argentino também, e ele assim falou para mim que, como em qualquer outra profissão, ser artista leva 20 anos para você criar um estilo,
Sí, fundamentalmente para criar um estilo e para você se encontrar em um fluir dentro daquilo que você faz, mas sempre uma outra palavra que eu lembro dele, para eu não me apaixonar daquilo que eu faço. Quando você se apaixona muito pelo que você faz, fica naquela, repetir aquilo e não abre a possibilidade de descobrir algo novo. E muitas vezes penso que vai chegar um momento que vou deixar de desenhar com uma linha só e vou desenhar com várias linhas. O que voy a salir de las cosas muy coloridas y voy a ir para cosas monocromáticas, pero con escalas de valor de oscuridad y luz. En fin, a arte eu creo que es una cosa muy diversa y a gente no tem que... O sea, no tengo ninguna pretensión de ficar focado simplesmente naquilo y sí abrir o leque de posibilidades que a arte nos brinda, ¿no? Tu comentou também sobre essa questão da cidade acinzentada, do quanto isso impactou na tua vida, né, e quanto isso te marcou. O que tu vê como uma pessoa que estudou arquitetura e urbanismo, uma pessoa que é artista, a importância da arte na cidade? Você teve uma experiência há pouco com a pintura de um grande painel, levando isso para a rua, né? Levando isso, deixando isso público, tornando isso cada vez mais acessível às pessoas. O que você vê desse movimento de arte urbana, de poder colorir as cidades e, enfim, entregar isso para a população? Maravilhoso, maravilhoso. Tanto é assim que eu gosto dos arquitetos artistas, que eles têm uma impronta de arte dentro de sua obra. O sea, a arquitectura no tem que estar reducida a uma funcionalidade simplesmente. Ela é uma casa essa vida do artista, da pessoa que está morando ali dentro, não necessariamente tem que ser uma artista, mas tem a diversidade da pessoa que está ali dentro, os gostos, a história, a experiência. Então, juntar a arte, inclusive o design gráfico. Eu lembro na faculdade ter comprado um livro maravilhoso que era Design Gráfico e Arquitetura. E aquele livro ele mostrava como o design gráfico, que não está reduzido a um papel ou um packaging, estava na arquitetura, em grandes números, em grandes letras, em casas que você de pronto começava a ver números entre as janelas e as portas, ou letras, ou figuras, podia viajar. Então, eu acredito que sim, que a chegada digamos, da arte junto com a arquitetura, urbanisticamente falando, há traçados urbanos que são quadros. Eu acredito que reflete a alma do ser humano, da humanidade, e continua sendo arte. Legal. A gente vê no teu livro, né, que é um marco importante também na tua carreira, eu acredito, bastante da parte lúdica, de como tu encara a vida, mas também a questão da brincadeira, de como tu interpreta as situações reais do mundo de uma maneira mais leve, de uma maneira sagaz, vamos falar assim, né? Brincadeira, assim, é o bromero argentino. Essa tua acidez, de certa maneira, cômica e alegre e leve, como é que tu encara isso na tua percepção das coisas que acontecem no mundo, principalmente no momento que a gente vive hoje, tantas revoluções e tantas mudanças assim? Como algo super importante. O humor sempre esteve muito presente em minha vida. O espetáculo, a comédia. Eu sempre, desde criança, adolescente, os sábados em Buenos Aires havia uma rua que chamava La Valle, que era a Rua dos Cinemas. E os sábados era de 2 da tarde até 8, 9 horas da noite, 3, 4 filmes por sábado. E a maioria que eu escolhia era comédia. O humor é uma coisa que eu acredito que
que le dá um pouco de sentido à vida, não? Também o drama, também o drama é esse oposto das coisas que eu gosto. E sim, a ironia colocada numa linha, o cotidiano, para mí eso que mueve, eso en realidad es un espacio de creatividad, de poderse responder de una manera diferente, de poder hacer un estalo y salir de un lugar casi que espontáneamente, con un pensamiento, con una palabra, con un punto y una línea. Son cosas simples. Eso después puede hacer algo mucho más complejo, ¿no? Mas eu tenho esses dois extremos. Eu admiro muito a coisa simples, a simplicidade assim minimalista, não, de uma parede branca, ou uma obra. E eu estou me lembrando agora, porque até falamos há pouco com um colega, de uma das primeiras exposições de Bienal de Arquitectura que teve em Buenos Aires, década de 80, se não me engano, ano 84, 83. Y ver un diseño en lápiz, no era colorido, era preto, grafito era, feito por un japonés, que eu tuve que chegar perto, muito perto do desenho, para saber se aquilo era uma foto ou se era um desenho feito com grafito. E dije, wow, isso aqui é demais, ou seja, o hiperrealismo. E entre essa parede branca, essa coisa minimalista, vacía, y ese nivel de detallamiento, hay un universo de posibilidades para crear. Y para mí, tanto como artista como cualquier otro ser humano, que en realidad todo ser humano tiene un artista dentro, va en ese leque, ¿no? Desde la cosa más vacía, más abstracta, más simple, até o desenvolvimento de algo bem complexo. Qual o peso que a arte tem na tua vida? E da onde que o Marcelo é? Eu sou de outro planeta. Aliás, nós somos de outro planeta. A água chega no planeta por o golpe, o batimento de um meteorito que traz o nitrogênio de fora. Então, assim, nós somos de outro planeta também. E a arte ocupa a minha vida, mas com a responsabilidade ou a missão de que minha arte seja uma mensagem, seja um incentivo para outras pessoas. A arte por mim mesmo, não. Ela tem que ser compartilhada com outras pessoas. A minha arte, ela tem a missão da missão que teve a arte do Carlos, de tocar o coração de outras pessoas. Felizmente o livro, as palestras que eu fiz com as crianças me deu essa percepção também, porque a arte chega a mim desde esse lugar, ou seja, com 9, 10 anos eu, uau, olho um quadro que me gosta, me chama a atenção e 13 anos depois eu conheço o artista pessoalmente e digo, uau, este cara é o cara que eu durante anos olhava a foto, o quadro na casa de meus pais e hoje está aqui presente. Ele foi um encontro muito louco com Carlos ali em Casa Pueblo, em Punta del Este. Então ela tem que ter uma missão de vida, não só para mim, sino para outras pessoas, que mexa, que tenga uma mensagem, que tenga um sentido, um significado para outras pessoas. E aí eu acredito que aí está o verdadeiro valor da arte. E aonde que o Marcelo vê e enxerga o seu horizonte e quais são os próximos desafios dessa grande carreira? Então, o horizonte infinito. Onde minha arte conseguir chegar, mas fundamentalmente no coração das pessoas. Jamais me importei de minha arte estar em um determinado lugar, em um museu, inclusive participei de vários salões. Longe dos prêmios, no coração das pessoas. Ou seja,
para mí o mayor valor de mi arte es me encontrar con una persona, como me aconteció aquí en Balneario, de personas que llegaban, me cumprimentaban y quería agradecer y comentar para você que aquele desenho que você fez, eu botei uma moldura e está na sala da minha casa, e eu não me lembrava da pessoa. Eu frequentava um bar na 1600 com a Atlântica e desenhava. E às vezes as pessoas passavam e eu simplesmente fazia um desenho, entregava esse desenho para essa pessoa e era uma pessoa que estava passando pela minha vida. Estava levando uma parte do Marcelo e que essa pessoa dê valor ou que essa imagem continue estando na vida dessa pessoa, para mim é o verdadeiro valor da arte, estar como dice a letra da canção da Mercedes Sosa, o artista está ou deve estar onde o povo está. Deixou sem jeito agora.